Quando, pois, verem que a abominação está invadindo o lugar santo, quem lhe entenda? Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Viajamos mais uma vez em Marcos, capítulo 13, verso 14. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Trouxemos mais um assunto de necessidade urgente, mais um assunto atinente à realidade das igrejas, ministérios e indivíduos que buscam a salvação de maneira positiva ou negativa. Hoje trouxemos mais um tema de cunho investigativo: o fim da liberdade religiosa. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Ao decorrer da eternidade, Deus concedeu ao Filho unigênito e aos anjos liberdade para adorar, obedecer e louvar. Tudo era bom até que o maestro, vindo da Universidade Divina, decide querer ser o reitor da sua própria universidade, colocando em dúvida a autoridade, o caráter, a regra e a preexistência do Filho unigênito de Deus, ao ponto de semear fofoca, calúnia e difamação contra a divindade, gerando consequentemente em guerra e expulsão de Lúcifer, o atual Satanás do céu. Deus, na sua bondade e misericórdia infinita, em 6 dias criou o céu e a terra e tudo o que neles há. Deus, por intermédio de seu herdeiro Filho unigênito, fez a cópia do céu na terra, colocando a perfeição divina e eterna no Éden. Satanás, como intruso, roubou, matou e destruiu toda a eternidade de perfeição e liberdade de culto e religião que havia no homem, para obedecer, e consequentemente o mundo jaz no maligno. Satanás tem trabalhado desde a eternidade até hoje, usando sua perversão sistemática e culminar com o fim da liberdade religiosa. Até hoje, tem semeado dor, desordem, sofrimento aos seres humanos. Satanás tem procurado controlar e manipular a liberdade religiosa, levando o homem à idolatria, à perversão e à profanação do templo do Espírito Santo. Acredite, não existe liberdade religiosa sem obediência ao Pai e ao Filho. Os agentes de Satanás têm pregado uma falsa liberdade onde tudo é normal, até mesmo desobedecer a Deus. Eles dizem: você não terá nada, mas será feliz. Está diante de teus olhos o fim da liberdade religiosa. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Na medida em que caminhamos cada dia, cada mês, cada ano, cada acontecimento na atmosfera, no mar, em terra e nos ares, vamos vendo a chamativa subliminar, uma mensagem subliminar de o fim da liberdade religiosa. Por quê? Se nós formos viajando em Lucas capítulo 21, verso 20, diz o seguinte: quando, porém, verem Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua destruição. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela. Lucas capítulo 21, versículo 20 e 21. Se nós formos também em Mateus capítulo 24, verso 15 e 16, reza dizendo: quando, pois, virdes a abominação e a destruição do templo, está no lugar santo, quem lhe entenda? Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. No ano 70,
o Império Romano, por meio de seu exército, invadiu Jerusalém, invadiu o templo, sequestrou muitos judeus, sequestrou muitas judeias, levou cativo consigo muitos escravos para Roma. Antes deste acontecimento, muitos profetas passaram por Jerusalém, avisando aquele povo apóstata de que eles seriam invadidos, seriam sitiados, seriam mortos e, consequentemente, muitos levados como escravos para Roma. Se nós fazermos uma resenha histórica, profética, vamos ver que Satanás tem trabalhado ao longo de anos, ao longo de séculos, para pôr o fim da liberdade religiosa. Eis as formas como Satanás e seus agentes têm trabalhado ao longo da história para dar o fim da liberdade religiosa. Confira comigo. No ano 70, o exército de Roma cercou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, matando e levando consigo milhões de judeus como escravos. Após a morte de Cristo, Roma proibiu, decretou morte a todos que pregassem e aceitassem Jesus como Salvador ou Messias. Em 324, 60 milhões de judeus foram mortos para a formulação da Bíblia católica e dogmas católicos. Na Idade Média, milhões de cristãos foram mortos por causa da Bíblia. Na época dos reformadores, muitos foram mortos por não aceitarem os dogmas católicos. Em 1914 até 1918, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi planejada pela maçonaria, pelos jesuítas e pelos iluminatis e maçons, com o fim de acabar com as crenças judaico-cristãs. No massacre de São Bartolomeu em França, muita gente foi morta e Bíblias eram queimadas recorrentemente. Acredite, você não terá nada, nem mesmo a liberdade religiosa, e serás feliz, dizem os agentes de Satanás em todo o sistema global, onde eles ocupam cargos de alta responsabilidade. Você não terá nada, mas será feliz. Tudo será tirado de ti, conforme estão fazendo hoje. Acompanhe as notícias, acompanhe os acontecimentos, acompanhe cada passo da elite global. Tudo está sendo retirado de ti, até mesmo a liberdade religiosa. O triste nesta situação é que muitos que deviam dar advertência, muitos que deviam alertar o povo, estão distraídos com carros, estão distraídos com dinheiro, estão distraídos com fatos e gravata, estão distraídos com igrejas em que os cultos literalmente não passam do teto e Deus não aprova tais cultos. Essas pessoas estão cegadas pelo inimigo, estão cegadas por Satanás, pois o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Eles entendem Deus de uma forma material, entendem Deus de uma forma superficial, entendem Deus de uma forma tão mundana que tudo que se manifesta que é verdade para eles, eles entendem como se fossem Satanás. Confundem Satanás com Deus e Deus com Satanás. Eles estão tão cegados que só um milagre pode tirar alguns deles dessa cegueira e salvar-lhes. Nós hoje estamos vendo, dentro das igrejas que professam sábado, principalmente a IASD, indivíduos de alta responsabilidade, pastores, a defenderem a celebração do domingo. Estamos a ver departamentos ligados à Conferência Geral a defenderem criminalização de pessoas que hão de pregar doutrinas bíblicas,
você será multado, você será perseguido, você será expulso, você será preso por pregar o Evangelho conforme está escrito na Bíblia. A Conferência Geral, junto com o Concílio Mundial das Igrejas dos Jesuítas, já sentaram com isso. Já vão dar início nisso em 2025. Ai de ti, você que insiste em frequentar estas sinagogas de Satanás, onde os cultos não passam do teto, e essas igrejas que foram vomitadas por Jesus. Acredite, você não terá nada, mas mesmo assim será feliz. É isso que eles estão dizendo. Os globalistas, os jesuítas e maçons que ocupam cargos de alta responsabilidade na política, na religião, estão trabalhando para tirar tudo de você, até mesmo a liberdade religiosa. Vê o que diz aqui, no Espírito de Profecia. O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é fraca. Diz o Bispo O'Connor, a liberdade religiosa é meramente suportada até que o contrário possa ser levado a efeito sem o perigo para o mundo católico. Grande Conflito, páginas 565. Se nós formos mais no Grande Conflito, depois da destruição do Templo de Jerusalém, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres, tanto a cidade como o templo foram destruídas até os fundamentos. E o terreno que tinha casa virou um campo. Grande Conflito, página 35. Depois da destruição de Jerusalém, a cidade inteira caiu nas mãos dos romanos. Bem, nós podemos aplicar a destruição de Jerusalém como a destruição das igrejas modernas. Depois da Segunda Guerra Mundial, as igrejas que professam o sábado começaram sendo invadidas pelo exército de Roma. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas sociedades secretas, muitos maçons e jesuítas começaram a se infiltrar nas igrejas. A própria sociedade secreta patrocinou a fundação de muitas religiões. É a razão pela qual muitos desses indivíduos que ocupam cargos de alta responsabilidade nessas igrejas que professam sábado principalmente são jesuítas e maçons. E não espere coisa boa de um jesuíta e de um maçom. Continuação. Hoje, se nós vermos, a igreja tem sido profanada com doutrinas falsas, com cultos falsos, com abominação em pleno dia santo. Os fundamentos que são as verdadeiras doutrinas têm sido arrasados e arrastados a pés ao chão. O evangelho tem sido profanado e muitas vezes misturado com a falsidade de dogmas do século IV, as doutrinas espúrias. O terreno que tinha casa, que era tido como casa de Deus, virou um campo. Vejam de novo, depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes judeus abandonaram as torres. Tanto a cidade como o templo foram destruídas até os fundamentos e o terreno que tinha casa virou um campo aberto. O Grande Conflito, página 35. Isto está a se repetir nas igrejas. Continuação. Como o exército de Roma hoje cercou as igrejas e está quase completa a destruição delas para dar o fim da liberdade religiosa? É uma pergunta. Como o exército de Roma hoje cercou as igrejas? A resposta nós vamos encontrar no livro Conflito dos Séculos, página 444. Reza dizendo: quando as principais igrejas da segunda besta, os Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que ponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América formou uma imagem de liderança católica e a obrigação de penas civis aos desigrejados
será o inevitável. O conflito dos séculos, página 444. Quais são os pontos de doutrina que ligam essas igrejas que têm conferência geral nos Estados Unidos? O domingo, a trindade, a imortalidade da alma. Toda igreja que prega que o Espírito Santo é Deus, é uma terceira pessoa. Toda igreja que prega que Jesus é Deus. Toda igreja que batiza em nome da trindade. Toda igreja que acredita na imortalidade da alma. Essas igrejas estão sendo governadas por jesuítas. Não precisamos entrar em muitas pesquisas, recitar muitos livros, muitas páginas. Isso é um facto claro para identificar uma igreja governada pelos jesuítas. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligaram-se em pontos que lhes são comuns, a trindade, o domingo, a imortalidade da alma, o batismo em nome da trindade, a distorção da personalidade do Pai, do Filho e muitas outras doutrinas como ecumenismo, essas igrejas já estão sendo governadas por Roma. Continuação. O protestantismo contra a besta já não existe. Todas as igrejas são controladas pelos jesuítas e maçons, e recentemente eles decretaram leis que impedirão a verdade presente de ser pregada dentro e fora das igrejas. Os que violarem terão direito a multa, prisão, consequente morte e expulsão das igrejas. As igrejas estão sendo destruídas por dentro e seus fundamentos ou doutrinas estão sendo arrasados e transformando as igrejas num deserto sem verdade e sem a presença de Deus. O domingo, a trindade, a imortalidade da alma são as doutrinas comuns das igrejas controladas pelos jesuítas e maçons. E você está em grande perigo. Fuja para o campo enquanto podes. Saia das cidades enquanto podes. Evite os impenitentes frequentadores dessas igrejas, desde pastores, obreiros até membros em alargada escala que vivem no pecado aberto. Por quê? Nós estamos aqui a falar de guarda do domingo. Tá bom. É fácil pegar num católico e lhe encurralar com vários textos da Bíblia. Mas eu agora pergunto, um adventista que cozinha no sábado, apanha táxi no sábado, compra no sábado, este é guardador do domingo. Querendo ou não, com ou sem provas, esse é transgressor do sábado. Um transgressor do sábado é guardador do domingo. Todas as igrejas que fazem isso, apanham táxi no sábado, compram no sábado, fazem coisas erradas no sábado, são igrejas que estão aceitando o domingo espiritualmente de forma lenta. A igreja que você tanto ama e frequenta será contra você se defenderes a verdade conforme está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Experimente isso, vais sentir na pele. A Bíblia que você usa hoje, ela é patente, documentada, exclusiva, registrada de Roma. Ela será proibida novamente. O nome Sétimo Dia é patente documentada dos maçons e jesuítas do Sétimo Dia, pois o nome Sétimo Dia foi sacrificado pelos líderes adventistas depois da Segunda Guerra Mundial para serem aceitos como igreja. A igreja estava numa condição de seita, mundialmente reconhecida como seita. Depois, os jesuítas e maçons, os pastores corruptos daquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, fizeram uma aliança com os católicos, sacrificaram muitas doutrinas para a igreja que professa o sábado ser aceita como Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nome Sétimo Dia é patente exclusiva dos jesuítas. E quando isso for exigido, ministérios e igrejas que têm esse nome semelhante serão multados, serão perseguidos. Muitos desses ministérios e igrejas vão fechar. O que fazer diante do fim da liberdade religiosa?
Apocalipse 18, versículo 4. Eu leio dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplice de suas abominações, e apartai-vos. Você não só precisa sair dessas igrejas e desses ministérios que misturam verdade com erro, mas também precisa sair das grandes cidades. Precisa abandonar os impenitentes nas igrejas e nas cidades. A salvação é individual, nós não seremos salvos em grupos. Marcos capítulo 13, versículo 14, voltamos ao texto de abertura. Quando, pois, verem que a abominação está invadindo o lugar santo, quem lhe entenda, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Quando você vê que as liberdades estão sendo retiradas do povo, principalmente a liberdade de religião, a liberdade de opinião, a liberdade de escolha está sendo retirada da sociedade das igrejas, saia das grandes cidades, saia das igrejas, vai para o campo. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Aqui fica registrado mais uma vez o fim da liberdade religiosa. Quem lhe entenda?